Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o professor Tiago, professor de Física do IFES Itabaiana. E como preparatório para o BFEP desse ano, estou resolvendo agora algumas questões da prova de 2025, nesse caso aqui do nível B, da primeira fase, né? Cuja temática foi essa aí, as conexões entre a física e as demais áreas do conhecimento. Nesse vídeo, vou resolver a questão B20, que eu já copiei aqui para o caderninho. Então a questão fala assim: a tecnologia é um conjunto de técnicas e de conhecimentos de várias ciências que permite melhorar a vida das pessoas. Um dos frutos da tecnologia que teve influência direta da física foi a geladeira. Além do sistema de resfriamento, a geladeira possui um excelente isolamento térmico, né? Porque senão não ia manter o interior tão frio, né? Mais frio do que o ambiente. Conseguindo manter o ambiente interno mais frio que o externo. Digamos que as paredes de uma geladeira sejam preenchidas por uma camada de 3 centímetros de poliuretano. Aí aqui fornece a condutividade térmica disso daí. Condutividade térmica de desculpa, 0,02 watts por metro vezes Kelvin, sendo esta a única camada isolante. O compressor dessa geladeira desliga quando atinge 2 graus Celsius e liga quando atinge 5. Quando atinge 5, ele liga de novo para continuar resfriando novamente. Sabendo que a área total das paredes da geladeira é 5 metros quadrados, então a área total das paredes dessa geladeira é 5 metros quadrados, qual o fluxo térmico que chega do meio externo quando a temperatura no interior está em 3 e quando o ambiente externo está em 21? Então a gente quer o fluxo térmico que chega do meio externo. Tá bom? Então, para resolver essa questão, a gente precisa da ideia de fluxo térmico e condutividade térmica. Qual é a ideia? A ideia é simples. Ó. Imagine uma parede. Vou tentar desenhar aqui em perspectiva. Imagine uma parede como a da geladeira ou como a de um forno, certo? Ou como um forro, sei lá, de PVC, de gesso, tá bom? Imagina aí uma parede. E essa parede separa aqui um meio com a temperatura T1 e um meio com a temperatura T2, tá bom? Por exemplo, a parede da geladeira, né? Que de um lado é mais frio do que do lado de fora, ou de um forno em funcionamento. Estou pegando aqui só um pedaço da parede. É claro que pelo menos um dos dois ambientes é fechado por essas paredes aí. Enfim, vamos supor que a temperatura do meio 1 seja maior do que a temperatura do meio 2. Então, espontaneamente, o calor flui do meio ou do ambiente 1 para o ambiente para o ambiente 2, passando pela parede, ou seja, através da parede, né? Passando através da parede. Então, o que acontece? Haverá um fluxo de calor assim, haverá um fluxo de calor assim, do meio 1 para o meio 2, tá bom? Espontaneamente o calor vai de onde a temperatura é maior para onde a temperatura é menor, tá bom? A potência térmica
Então, tenta lembrar, o que é potência? É a ligeireza, né, a rapidez com que uma quantidade de energia é transferida. Seja na forma de energia mecânica, de calor, de trabalho, alguma quantidade de energia que é transferida, né? Então, a potência é a quantidade de energia dividido pelo tempo que demora para essa energia ser transferida, tá bom? Mas quando fala em potência térmica, né? Quando fala em potência térmica, é porque a energia, nesse caso, é o calor. Então, essa potência térmica, chama aqui um PT de térmica, vai ser a quantidade de calor dividido pelo tempo que demora. É a ligeireza com que o calor flui, no caso, através da parede. Tá bom? Essa potência térmica a gente escreve assim um PT, ou alguns livros escrevem um φ, que dá a ideia do fluxo térmico de calor. Enfim, né? Como é uma potência, né? No SI, a unidade é joule de energia dividido por segundo, que é aquele watts, né? Os watts de uma lâmpada, por exemplo. Tá bom? Então, esse é o conceito de potência térmica. Agora, essa potência térmica vai depender de alguns fatores, né? Então, deixa eu repetir aqui esse desenho para não ter que desenhá-lo novamente. Pronto. Então, tá aqui o desenho, né? E esse calor vai fluir com a potência térmica, tá bom? Bom, do que vai depender a ligeireza com que o calor flui, né? Obviamente, quanto maior for a diferença de temperatura, maior é o fluxo térmico, né? Então a gente pode pensar assim, essa potência térmica, ela aumenta quando essa diferença de temperatura aumenta. Outro fator importante é a área, né? Vamos pensar a área aqui, né? A área dessa parede, né? Isso aqui é uma área que eu chamarei de A. Obviamente, quanto maior a área, mais fácil de trocar calor, né? Então, essa potência térmica, ela também aumenta com a área, né? Por isso que, por exemplo, a serpentina no fundo da geladeira, um radiador de um carro, tem uma área grande, né? Faz aquela curvinha para fazer uma área grande, né? Já quando a gente quer evitar a troca de calor, a gente tenta diminuir a área. Então, sei lá, é mais fácil esfriar uma sopa, um mingau, alguma coisa assim, botando num prato raso do que numa xícara, né? Porque num prato raso, a área de superfície com ar é maior e esfria mais rápido, né? E, por outro lado, quanto mais grossa é a parede, chama aqui um E de espessura, né? Quanto mais grossa é a parede, mais difícil é de passar o calor, né? Por isso que no inverno, né, casacos, etc e tal, usa-se roupas mais grossas, né? Material mais isolante, tipo lã, e uma camada mais grossa. Então, essa potência térmica, ela diminui com o aumento dessa espessura E, né? E a relação entre essas grandezas é uma relação assim, essa potência térmica é diretamente proporcional à área e a essa diferença de temperatura, né? Estou sempre pensando o T1 maior que o T2, tá bom? E inversamente proporcional à espessura. Esse K, que é a nossa constante de proporcionalidade aqui, é a condutividade
térmica. Tá bom? Isso aqui, pessoal, lembra muito lá no terceiro ano de resistividade e condutividade elétrica. É a mesma ideia. Só que lá, para ver o fluxo de elétrons, né, você precisa de uma voltagem. Então, essa diferença de temperatura, lá seria essa diferença de voltagem. Aí será, digamos que aqui é o positivo e aqui é o negativo, então vai passar uma corrente elétrica aqui. Então, aqui o análogo da potência é a corrente elétrica, tá bom? Essa corrente elétrica vai passar tão mais fácil quanto for maior a área, né? E tão mais difícil quanto maior for o comprimento L aqui, né? Então lá a gente tem o seguinte, a corrente é o U sobre o R, né? E o R, por sua vez, é o ρ L sobre A. Então, 1 sobre R é A sobre ρ L. Então, o I vai ficar assim, A vezes U sobre ρ vezes L. 1 sobre ρ é a condutividade elétrica. Então, o I fica um sigma, que é a condutividade elétrica, A vezes U sobre L. Então, veja como essa formulazinha lembra essa outra. Né? A mesma ideia. Né? Só que no lugar do U é a diferença de temperatura. E no lugar do I é a potência térmica. Né? Então, essa condutividade térmica faz o análogo aqui da condutividade elétrica. Né? De modo que, se ele é grande, isso favorece o fluxo de calor, né? Assim como lá, se esse sigma é grande, favorece o fluxo, a passagem de corrente elétrica, né? Essa condutividade térmica, ela é uma propriedade do material que compõe essa parede, né? Ou dos materiais que compõem essa parede, e nos dá a ideia da facilidade com que o material conduz calor. Quanto maior essa condutividade, maior é a potência térmica. Então, mais rapidamente o calor flui. Tá bom? Claro, fixados uma área, uma diferença de temperatura, uma espessura, etc e tal. Pronto. É esse o conhecimento que a gente vai precisar para resolver essa questão. Tá bom? Então, tendo apresentado esse conhecimento, vamos de fato para a resolução da questão. Então, vamos lá. Resolução da questão. Então, vou pegar aqui a figurinha novamente. Certo? Cadê? Acho que a outra figurinha tá melhor. Essa aqui eu já escrevi demais. Então, vou pegar essa primeira figurinha aqui. Vou trazer aqui de volta. Pronto. Então, tá aqui a figurinha, né? Temos uma área A, temos uma espessura E, né? No caso da questão aqui, os dados na questão. Temos uma temperatura 1, que é aqueles 21 graus Celsius. Uma temperatura 2, que é 3 graus Celsius. De forma que a diferença de temperatura, né, o T1 menos o T2, é dia 21 menos 3, é 20 menos 2, 18. 18 graus Celsius. Tá bom? Outro dado que a gente tem. Essa potência térmica, a gente quer saber, né? A espessura do material isolante é de 3 centímetros,
ou seja, 3 vezes 10 a menos 2 metros, né? E a área, você pode pensar o seguinte, cada parede da geladeira tem essa mesma espessura. Então, e tem a mesma diferença de temperatura, né? Então, veja, como o fluxo é proporcional à área, então, se essa área está distribuída em 4, 5 paredes, eu vou somar o fluxo de cada parede. Logo, isso dá no mesmo que eu somar as áreas, porque o K é o mesmo, a diferença de temperatura é a mesma, a espessura é a mesma, tá bom? Então, a área, eu posso pegar a área total das paredes, que será os 5 metros quadrados, foi isso? Deixa eu olhar lá no enunciado. Isso, é 5 metros quadrados. Tá bom? Juntando as paredes todas aí, né, que importam. O K, que é a condutividade térmica, a questão também forneceu aqui como 0,02 watts por metro Kelvin. Tá bom? Então, o K foi 0,02 watts por metro vezes Kelvin. Esse Kelvin aqui eu posso trocar por graus Celsius, sem problema algum. Então vai ficar 0,02 watts por metro graus Celsius. A razão disso, né? Então, porque separado, né? Então, porque watts por metro vezes Kelvin, eu posso trocar por watts por metro vezes graus Celsius, né? Por causa do seguinte, vamos pegar lá a expressão do fluxo térmico. Então, é um K, área, diferença de temperatura, sobre a espessura. Então, daqui, o K vai ser, o E vai para lá multiplicando, e esse A delta T vai para lá dividindo. Então, vai ficar a potência térmica vezes a espessura, dividido por A vezes delta T. Pronto. Então, veja, é esse delta T que causa o Kelvin na unidade da condutividade. Mas lembra, a variação de temperatura em Kelvin é a mesma coisa que a variação de temperatura em graus Celsius. Então, por isso que eu posso trocar Kelvin por graus Celsius, porque esse Kelvin é uma medida de variação de temperatura, de diferença de temperatura, né? Então, tanto a Celsius como a Kelvin tem a mesma variação. Se variou 1 Kelvin, significa que variou 1 grau Celsius. Então, por isso que eu posso trocar um pelo outro de boa, né? Pronto, temos tudo, ó. Queremos a potência térmica, temos o K, temos a área, temos o ΔT, temos a espessura. Então agora é só substituir os valores, né? Então vamos substituir os valores. Então vamos lá. A potência térmica é o K, A, T1 menos T2 sobre a espessura, né? O que a gente vai jogar aqui dentro? Esses dados aqui. Deixa eu só repeti-los. Então a gente vai jogar esses dados aqui dentro. Pronto. Então a gente vai jogar esses dados aqui dentro. Então com isso, essa potência térmica vai ficar o K, esse 0,02 aí. Então vamos lá, o K vai ser 0,02. Vou botar a unidade aqui, watts por metro vezes graus Celsius. Isso é o nosso K. Deixa eu escrever assim, vai ficar melhor. Aí vamos lá, a área. A área é os 5 metros quadrados. 5 metros quadrados. Vou botar as unidades aqui em preto. Tá bom?
E essa diferença de temperatura a gente já viu antes, né? Que é o 21 menos 3, é os 18 graus Celsius, tá bom? E a espessura, lá no denominador, a espessura 3 centímetros, esse 3, 10 a menos 2. Então, 3 vezes 10 a menos 2 metros, tá bom? Pronto. Então, agora é só fazer as continhas. Então, vamos lá. 18 dividido por 3 vai dar 6, né? 3 vezes 6, 18. Bom, 0,02 vezes 5 vai dar, que não fosse assim, 2 centavos, né? Vezes 5. Então, isso vai dar 10 centavos. Então, vai ficar 0,1, tá bom? Esse grau Celsius com esse, cancela. Esse metro quadrado com esse, cancela um metro. Então, no numerador, está ficando esse 0,2 com esse 0,5, já veio esse 0,1. Então, ficou esse 0,1 vezes esse 6 aí. E de unidade, sobrou watts vezes metro, né? E aqui no denominador, temos 10 a menos 2. E a unidade, metro. Então, metro com metro cancela, vai sobrar o watt como tinha que ser, né? Eu substituir todo mundo no SI, então o resultado final tem de vir também no SI, tá bom? Bom, isso daqui, esse 10 a menos 2 eu posso jogar para cima trocando o expoente. Então vai ficar 10 ao quadrado vezes 0,1 vezes 6. E a unidade, watts. Bom, 10 ao quadrado é 100, né? 100 vezes 1/10, né? 10% de 100 é 10. 10 vezes 6, 60. Então isso aqui será 60 watts, tá bom? Então a potência térmica é de 60 watts, ou seja, nessas condições a geladeira está recebendo calor do ambiente, né, a uma taxa, a uma rapidez de 60 joules por segundo, tá bom? Voltando lá ao enunciado, blá blá blá, 60 watts seria o nosso item B aqui, tá bom? Então vamos ver lá o gabarito. Nível B, questão 20. Nível B, questão 20, item B, tá bom? Então, mais um vídeo gravado, até o próximo.